Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Iniciando aí, graças a Deus, a nossa semana, né? Mais uma semana que se passou, mais uma semana que se inicia, né? Aí, como depois de um período de descanso que nós tivemos, depois desse período aí, né? De final de semana, estamos voltando aí às nossas atividades, né? Que bom, pessoal, estar aqui com todos vocês, é muito bom poder iniciarmos mais uma semana. Bom, vamos iniciar com o nosso conteúdo acerca de gramática. Hoje, de acordo com o nosso itinerário, vamos estudar a gramática, o livro de gramática do nosso idioma, tá bom? E vamos continuar aí no capítulo 3. Vamos falar sobre os advérbios. Temos muito conteúdo ainda para ver, né, pessoal? Estamos aí no capítulo 3. Vamos ver agora os advérbios, tá bom? Na página 55. Página 55, tá bom? Vamos trabalhar aí os advérbios. Peço que vocês abram aí o livro de gramática de vocês. Enquanto vocês abrem, eu vou colocar o cabeçalho da nossa escola. Página 55, introdução aos advérbios. Então, pessoal, vamos lá então. Pronto. Quando vocês abrirem aí no livro de vocês, na página 55, vocês vão se deparar já com um globo aí, né? Um hemisfério ocidental, oeste e leste. Professor, o que isso tem a ver com advérbios? Calma que a gente vai chegar lá. No nosso livro aqui, ele sempre traz um exemplo utilizando um tema interdisciplinar. Hoje, o nosso tema interdisciplinar ele vai ser um tema geográfico. Ou seja, vamos realizar uma relação entre o advérbio e esse assunto de português com o assunto de geografia, que no caso é o advérbio com a localização geográfica do Brasil, tá bom? Então, pessoal, antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês aqui, com as minhas palavras, o que é um advérbio. E em seguida a gente passa para a explicação do livro. Bom, advérbio. Professor, o que é um advérbio, professor? Que palavra é essa, advérbio? Qual é a função do advérbio? Para que serve um advérbio? Quando é que eu vou usar? Primeiro, pessoal, vocês precisam entender que advérbio é uma classe gramatical. O advérbio ele é uma classe gramatical, bem como o substantivo, o verbo, o adjetivo, a preposição e etc. Ele é uma classe gramatical, tá bom? E como uma classe gramatical, ele tem a sua função. Como, por exemplo, estudamos na última aula que os verbos, eles indicam o quê? Eles indicam ação, é a ação, o que a gente vai fazer.
correr, pular, né? Andar, olhar, viver, são ações, beleza? Os substantivos que a gente também chegou a ver por um breve período de tempo, mas a gente viu, né? Os substantivos, eles são as palavras que denominam as coisas, né? Nomeiam as coisas, tá? Ou seja, eles dão nome às coisas. Então, o advérbio, ele também tem essa função, ele também tem a sua função. Pronto, entendeu, pessoal? Então, os substantivos, os verbos, eles indicam a ação, os substantivos, eles denominam as coisas, ou seja, dão nome às coisas. E os advérbios, eles têm uma função similar, tá bom? Eles têm uma função similar. É como se fosse assim, pessoal, as classes gramaticais, eles são como se fossem peças de quebra-cabeça. Como assim, professor? Peças de quebra-cabeça? Pessoal, é como se fossem peças de quebra-cabeça. Essas peças do quebra-cabeça, elas se juntam para formar um todo. A gente pega o substantivo e junta com o verbo e junta com o advérbio. E a gente acaba formando aí uma oração, uma frase. Por exemplo, cachorros latem bastante. Pronto, eu peguei aqui, ó, um substantivo, juntei com um verbo e juntei com um advérbio. Resultado, eu formei uma frase. Cachorros latem bastante. Vejam que são 3 palavras, mas cada palavra dessa aqui, ela tem uma classe gramatical diferente, porque ela exerce uma função diferente. Eu tenho um substantivo aqui. Qual é a função do substantivo? Cachorro. Cachorro vai do qual é o cachorro? Eu estou dando um nome ao cachorro, um nome ao objeto, aquele animal, né? Um cachorro. Latir, eu estou dando um nome para o ato daquela ação. É um verbo, a ação de latir, é o nome, late. E bastante é a intensidade. Se ele late muito, se ele late pouco, muito, pouco, enfim, é a intensidade do latido. Então, aqui eu tenho um advérbio. O advérbio indica justamente isso, a intensidade de várias coisas, tá bom? Então, eu juntei 3 classes gramaticais diferentes e formei uma frase. Então, viu que isso é possível, pessoal? Como isso é possível? Beleza? Pronto. Agora que eu expliquei para vocês aí o que é um advérbio, que ele é uma classe gramatical, a gente vai estudar qual é a função do advérbio, porque não adianta vocês saberem que ele é uma classe gramatical. A gente sabe que ele é uma classe gramatical. A gente sabe que ele faz parte das classes gramaticais. Mas qual é exatamente a função, professor, dessa classe gramatical? O que é que um advérbio, o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai causar em uma frase? Qual é a sua função, tá bom? Eu vou explicar para vocês aqui e a gente também vai utilizar o nosso livro como referência, tá bom? Então vamos lá, a gente volta agora para a página 55. Depois de toda essa explicação aqui, vamos lá na página 55. Lembrando que isso aqui é apenas um tema interdisciplinar. O que é um tema interdisciplinar? É quando você pega um outro conteúdo e utiliza nessa matéria para ajudar a fazer uma relação, realizar como se fosse uma relação. Tá bom? Aí temos aí. Primeiro, o que é um advérbio? O planisfério abaixo indica a localização do território brasileiro. Observe-o com atenção e leia a frase que segue. Aí temos aí uma ilustração do hemisfério ocidental, né? O oeste, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico. E temos aí o hemisfério ocidental. Temos aí Oceano Índico, Oceano Pacífico, hemisfério oriental e leste. Muito bom. O Brasil está localizado inteiramente no hemisfério ocidental. Tá bom? Ele está localizado no hemisfério ocidental. Muito bem. Pronto. Aí vamos aqui agora para a leitura da próxima página.
Então, pessoal, então, acompanhe a leitura comigo aí, por favor. Você certamente se lembra de que adjetivos são palavras que qualificam substantivos. Como eu já expliquei para vocês, os adjetivos eles têm a função de dar uma característica. Nessa frase, por exemplo, a palavra ocidental atua como adjetivo, pois delimita e especifica o sentido do substantivo hemisfério. Pronto. Hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Oriental e ocidental são adjetivos. Eles estão descrevendo a palavra hemisfério. Isso aí vocês já sabem, a gente já estudou isso em sala, já estudou isso em aula, aqui nas aulas, vocês já sabem qual é a função de um adjetivo, tá bom? A mesma situação ocorre com a palavra localizado, que adjetiva o substantivo Brasil, e as palavras Pacífico, Atlântico e Índico, que adjetivam oceano. Tá bom? Ou seja, a gente tem aí mais alguns adjetivos, né? O substantivo Brasil, substantivo próprio, e as palavras Pacífico, Atlântico e Índico, né? Oceano, substantivo, e Atlântico, Índico e Pacífico são os adjetivos que estão dando uma característica a essas palavras. E no termo círculo polar antártico, o adjetivo antártico qualifica o substantivo círculo, do mesmo modo que o adjetivo polar, ou seja, dois adjetivos para um substantivo. Pronto, isso aqui vocês já sabem, tá? Eu só estava fazendo uma associação. Vocês já sabem essas regras dos adjetivos, sabem que eles servem para descrever. Qualquer palavra que dê uma descrição de uma outra palavra é um adjetivo. As regras de funcionamento de nossa língua não permitem que um adjetivo qualifique outro adjetivo. Até porque é impossível, né, pessoal? Como é que uma característica vai dar uma outra característica a outra característica? Não tem como. É impossível. Tá bom? Pode. Tá? Pronto. É impossível. Não tem como um adjetivo qualificar outro adjetivo. É tipo eu dizer assim, David é feio bonito. Ou então, o menino feio bonito. Não tem como, tá? É impossível. Beleza? É impossível eu usar o adjetivo para caracterizar outro adjetivo. Não tem. O adjetivo ele só pode caracterizar um substantivo. Tá bom? Pronto. Adjetivos qualificam apenas palavras ou termos com valor de substantivo. Página 56. Mas é possível qualificar um adjetivo? E aí, o que é que vocês acham? É possível qualificar o adjetivo? É sim, pessoal. É possível. Para isso, usamos os advérbios. Para entender o funcionamento dessa classe de palavras, vamos voltar ao exemplo da página anterior. Pessoal, é aí que vai entrar a questão da função dos advérbios. Tá bom? É aí que vai entrar a função dos advérbios. Como assim, professor? Veja, a gente iniciou falando sobre as classes gramaticais. E agora a gente passou para os adjetivos. E agora a gente vai falar novamente sobre os advérbios. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, professor? Tudo, pessoal. Por quê? Porque o advérbio que a gente está estudando agora, o que a gente está estudando, o assunto que a gente está estudando, ele é a classe gramatical responsável por a classe gramatical responsável intensificar outras classes gramaticais. Ele modifica outras classes gramaticais. Ele intensifica. Como assim, professor? Por exemplo, eu posso pegar aqui o advérbio muito e posso transformá-lo em outro, em dar uma característica para outra palavra. Por exemplo, muito bonito. Tá? Pronto. Então, pessoal, o advérbio, ele, como eu expliquei para vocês, perdoem aí as pausas, é porque eu estou aqui em sala de aula, ele pode ser utilizado para descrever, para intensificar três outras classes gramaticais. O advérbio, pessoal, ele é como se fosse o modificador. Como assim o modificador, professor? Ele é um modificador porque ele pode ser usado para intensificar
outras palavras. Ele pode ser usado, deixa eu colocar aqui para vocês. Vou aumentar aqui. Pronto. Função. Então, pessoal, basicamente, gente, o advérbio ele serve para intensificar adjetivos, verbos e outros advérbios. A gente diz que ele modifica, mas na verdade ele intensifica, tá bom? Ele complementa. Então, o advérbio, pessoal, ele não causa nenhuma ação. Ele apenas intensifica outras ações existentes. Como assim, professor? Vamos lá. Isso quer dizer, pessoal, isso aqui quer dizer que você pode usar um advérbio junto com um adjetivo, junto com um verbo e junto com outro advérbio. Vamos para os exemplos. Vou mostrar aqui para vocês. Advérbios sendo usados com adjetivos. David é muito legal. Vou explicar para vocês os exemplos, tá? David é muito legal. Advérbios sendo usados com verbos. Pronto. Pronto, pessoal. Então, aqui eu tenho 3 exemplos. Eu tenho um exemplo advérbio sendo usado com adjetivo, advérbio sendo usado com um verbo e advérbio sendo usado com outros advérbios. Tá? O advérbio aqui é muito. E veja que eu estou usando ele com cada uma das classes gramaticais. Ó, presta atenção aí. Eu estou usando o advérbio muito e muito e muito. Pronto. E aqui, pessoal, presta atenção, tá? E aqui, ó, eu tenho adjetivo, verbo e tenho outro advérbio. Ou seja, eu estou usando um advérbio para cada outra palavra. Nesse primeiro exemplo aqui, o advérbio muito está modificando legal, está intensificando. Nesse exemplo aqui, ó, o advérbio muito está modificando, intensificando o verbo correr. Tá? E nesse último exemplo aqui, muito está intensificando lentamente. Ou seja, para cada palavra aí eu consegui realizar uma modificação utilizando o advérbio. Porque essa é justamente a função dele. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou meio feioso.
Pronto, entendeu? Então, aqui, ó, como vocês podem perceber, eu tenho cada um dos advérbios modificando uma das palavras. No primeiro, ele está intensificando legal, ou seja, ele está deixando mais legal ainda. David é legal, é diferente de eu falar David é muito legal, né? No segundo exemplo, David corre muito. Eu tô dizendo que ele corre, estou intensificando o correr. É diferente de eu falar David corre, tá? É diferente. Mas quando eu boto muito, eu intensifico, tá bom? E o último, David correu muito lentamente. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Lentamente é um advérbio que está modificando correu, enquanto muito está modificando o advérbio que está modificando correu. Tá entendendo, pessoal? Então, o advérbio ele pode agir sobre ele mesmo. Aqui eu tenho dois advérbios, ó, lentamente e muito. Muito está modificando lentamente, está intensificando lentamente. Entendeu, pessoal? Então, isso também é possível. Os advérbios, eles podem se auto-modificar, tá bom? Como vocês puderam perceber aí. Então, cada um dos advérbios, pessoal, eles podem ser usados com essas três classes gramaticais. Eles podem ser usados com adjetivos, com verbos e com outros advérbios, porque essa é justamente a função dos advérbios, tá bom? Ok, pessoal? Então, a gente finaliza por hoje. Eu acho que já foi suficiente para vocês conseguirem entender, tá? Na próxima aula, a gente vai ver mais alguns exemplos aqui, alguns exemplos na página 56, página 57, e também vamos falar sobre as locuções adverbiais. Tá bom, gente? Então, é um assunto muito interessante, como vocês podem ver. É uma classe gramatical que as pessoas, às vezes, ignoram por acharem difícil demais, mas, como vocês puderam perceber, não é difícil. É apenas uma questão de você entrar no raciocínio do advérbio, entender o que é que ele está fazendo ali naquela frase, entender qual é a função dele ali. Tá bom? Então, próxima aula a gente vai ver alguns exemplos, tá bom? Alguns exemplos sobre mais advérbios, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Apesar de parecer ser algo difícil, mas não é. É apenas, como eu falei, questão de você entrar nesse raciocínio. Tá bom, pessoal? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, eu estou à disposição no Class App. Na nossa próxima aula, vamos ter uma atividade. Nessa atividade, vocês vão trabalhar aí uma atividade para casa. Vocês vão realizar uma pesquisa das funções semânticas dos advérbios, porque nós vamos estudar isso na próxima aula. As funções de lugar, tempo, focalização, afirmação, enfim. Ele tem várias funções semânticas e funções lógicas, tá bom? Então, vejo vocês na nossa próxima aula, pessoal. Eu vou deixar aqui esse quadro para que vocês possam copiar e passar para o caderno de vocês. Eu vou deixar aqui mais ou menos 1 minuto e em seguida eu vou finalizar a nossa aula. Lembrando, qualquer dúvida, podem ir lá no WhatsApp, especifiquem o assunto, a data da aula, o dia, tá bom? E tudo mais, beleza? Então, até a próxima aula, meus queridos. Deus abençoe todos vocês e nos vemos na nossa próxima aula de gramática, que será semana que vem. Tchau, gente. Até a próxima.